Bom, vamos falar um pouquinho agora de polissacarídeos estruturais, né? Acabamos de falar de polissacarídeos de reserva de energia, né? Que é uma das principais funções desses polissacarídeos. E agora nós vamos falar um pouquinho daqueles que são estruturais, tá certo? Bom, o primeiro deles é a celulose, né? Que todo mundo conhece aí presente nas plantas, né? Então é um polissacarídeo fibroso, resistente, insolúvel em água, encontrado na parede celular de vegetais, raízes, troncos, galhos, né? Outros tecidos vegetais e etc. Tá certo? Então, também é um homopolissacarídeo, tá certo? Então, formado sempre de um mesmo monossacarídeo, que no caso é a glicose. Ele vai ser linear, ou seja, não apresenta pontos de ramificação, né? E olha só que interessante, contém de 10.000 a 15.000 unidades de glicose. Só que essas unidades de glicose estão ligadas entre si a partir de uma ligação glicosídica do tipo beta-1,4, tá? Beta-1,4, tá? Então, aqui representando, né? Não vão confundir isso daqui lá com o amido, né? A amilose, né? Veja que é linear também, só que o tipo de ligação é beta-1,4 e não alfa-1,4 como era na amilose lá atrás. Tudo bem? Bom, como já deu para ter uma ideia, quando a gente falou um pouquinho daquela estrutura helicoidal, né, que a amilose apresenta em função das ligações do tipo alfa-1,4, não é, que ele apresenta, que otimiza ali aquelas interações de hidrogênio, né, as ligações de hidrogênio entre as hidroxilas, né, dos vários resíduos de glicose que formam aquela estrutura, não é? A gente já percebe que esses fatores estéricos, né, e principalmente os relacionados às ligações de hidrogênio, no caso dos carboidratos, né, influenciam no dobramento, ou seja, na estrutura tridimensional que esse polissacarídeo vai apresentar, né? E o princípio que envolve isso aqui já é velho conhecido nosso, né? São os mesmos lá dos peptídeos, né? Não é? Da estrutura secundária e terciária que os peptídeos e proteínas apresentam, não é? Então sempre eu vou ter o quê? Uma estruturação, né, favorável para que ocorra o maior número de interações fracas, né? E como os carboidratos apresentam muitas hidroxilas, né, ligadas aos carbonos, né, basicamente essas interações fracas vão ser as ligações de hidrogênio, não é? Então por isso que lá na amilose a gente percebeu aquela estrutura helicoidal, que otimiza, né, já que esses resíduos de glicose são ligados por ligações do tipo alfa-1,4, né, essa estrutura helicoidal otimiza a interação as ligações de hidrogênio entre as hidroxilas aí dos monossacarídeos, né, dos resíduos de glicose. Já aqui, né, na celulose, cujas ligações glicosídicas são do tipo beta-1,4, né, olha só, quanto mais linear, né, a estrutura desse polissacarídeo for, mais otimizada estarão o quê? As ligações de hidrogênio entre as hidroxilas aqui presentes na estrutura desse polissacarídeo. Então se eu comparar, né, olha só, a amilose que a gente viu lá atrás, né, ela já apresenta aquela rotação, né, e aqui a celulose, não é? Então isso aqui são os mesmos princípios envolvidos naquela famosa ligação Phi-Psi que a gente tinha visto lá nas ligações peptídicas, né? Isso aqui otimiza, né, a estruturação. Então se eu for comparar, por exemplo, olha só, né, a estrutura lá da amilopectina, né, veja que ela vai ter uma certa rotação formando aquela cadeia helicoidal. Já aqui na celulose, a cadeia é estendida, bem estendida, tá certo? Porque isso otimiza aqui, ó, né, as ligações de hidrogênio todas entre essas hidroxilas, né, e os átomos de oxigênio aí, que são bastante eletronegativos. Tudo bem? Tá? Bom, uma pergunta, a gente pode utilizar a celulose como fonte de energia, né, como fonte de glicose para gerar ATP, né? Na realidade, a gente acaba ingerindo
o amido e o glicogênio como fonte de energia, né? Isso aqui a gente ingere lá na nossa dieta. A maior parte dos nossos alimentos são à base, né, de polissacarídeo, né, que são geralmente o amido e o glicogênio, né? E a hidrólise, né, das ligações glicosídicas, né, tanto do amido quanto do glicogênio, são realizadas lá pela alfa-amilase e pelas glicosidases, né? Bom, ambas essas enzimas aqui, ó, elas só conseguem romper ligação do tipo alfa 1,4, tá? Já, né, a celulose, a gente viu que ela possui ligação do tipo beta 1,4, né? Então, a gente não tem capacidade, né, de extrair glicose a partir da celulose, né? Infelizmente, né? Porque senão um bom problema aí da fome estaria resolvido, não é? Mas a gente não consegue obter glicose livre a partir da celulose, né? Por esse motivo, né? Que a gente tem a alfa-amilase e a glicosidase, né? Que só são específicas para quebrar ligações do tipo alfa 1,4, né? Olha que interessante, o cupim que come madeira, né, ele também não conseguiria, né, romper as ligações beta 1,4 da celulose, mas ele tem lá no trato intestinal dele, né, a triconinfa, né, que é um micro-organismo que vive lá em simbiose com o inseto, né, com o cupim, e ele sim possui a celulase que rompe a ligação beta 1,4, né, da celulose. E aí então, né, o cupim consegue sobreviver através dessa fonte de energia proveniente da celulose, porque ele tem lá um micro-organismo que secreta a celulase, que faz essa quebra da celulose em resíduos de glicose para que o bichinho possa ter energia. Tudo bem? Tá? Olha só aqui aquela famosa um fungo, né? Que são conhecidos como orelha de pau, né? Eles também possuem a capacidade de secretar celulase, né? Que decompõe essa celulose dessa madeira aqui já morta, né? E com isso retira energia para que possa crescer esse micro-organismo. Então, a orelha de pau lá que vocês conhecem, né? É um fungo, é um tipo de fungo que extrai glicose a partir da celulose, né? Dessas madeiras em decomposição aí. Tudo bem? Bom, e os ruminantes, pessoal? Você pode falar, pô, mas professor, tem mamíferos, né, que vivem comendo pasto, né, que é basicamente celulose, né? Como que eles retiram energia a partir da celulose? Eles retiram glicose, né, que é o monossacarídeo energético que vai ser oxidado para gerar ATP. Como que eles tiram isso a partir da celulose que eles estão se alimentando, né? Então, é que os ruminantes, pessoal, eles possuem lá no rumen, né, um conjunto de bactérias e protistas, né, que secretam a celulase, tá? Então, na verdade, é como se fosse um biodigestor, né? O rumen desses animais é um verdadeiro biodigestor. Então, ali eu tenho um monte de micro-organismos, né, que secretam a celulase, né, e com isso, né, quebra-se a celulose presente ali do capim e tal, né? E aí assim a glicose livre cai na circulação sanguínea desses animais, né? E vão acabar entrando dentro da célula, né? Sendo armazenadas na forma de glicogênio, como a gente já viu, ou sendo utilizadas na oxidação para geração de energia para essas células. Então veja que interessante, né? Todas essas questões envolvidas aí, ok? Bom, um outro polissacarídeo aí de reserva é a quitina, tá? Que é uma estrutura bastante semelhante com a celulose, né? Ou seja, os resíduos de monossacarídeos, eles vão estar ligados entre si por ligações do tipo beta 1,4. No entanto, o monossacarídeo aqui, né, que forma a quitina, não é mais a glicose, e sim, né, esse N-acetilglicosamina, tá? Que é um açúcar, um monossacarídeo que é da classe da glicose, só que é um pouquinho modificada, né? Percebam que aqui, ó, né, eu tenho aqui um grupo N-acetil, né, aminoacetil aqui, tá? Né, nesse carbono 2 aqui, tá? Então,
eu trouxe aqui um quadro que mostra, né, monossacarídeos provenientes que a gente chama da família da glicose, né? Ou seja, né, são muito semelhantes à glicose, porém com algum tipo de modificação pontual, né? Por exemplo, aqui ó, a glicosamina apresenta aqui um grupo amino, né, no carbono 2, né? Já esse exemplo que a gente acabou de ver, né, presente na quitina, né, é a N-acetilglicosamina. Então eu tenho aqui um grupo N-acetil aqui, tá? E são monossacarídeos comuns, né, nessas polissacarídeos estruturais, né, e principalmente também nós vamos ver, a gente encontra muito isso em paredes de bactérias, tá? Bom, então a quitina, né, é justamente, né, é o principal polissacarídeo que forma aquela estrutura do exoesqueleto dos insetos, né? Então quando a gente pisa na barata, a gente escuta aquele crack, né? É justamente a quitina que está sendo quebrada, tá? Então é um exemplo aí também de um polissacarídeo estrutural bastante importante, né, para a proteção desses animais que possuem exoesqueleto aí. Tudo bem, pessoal?